Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Vamos falar um pouquinho aqui, fazer um aprendizado aqui para vocês terem um pouquinho de conhecimento de algumas coisas que tem no ramo, no mundo das criptomoedas, né? Que a gente deve saber um pouquinho, mas de uma linguagem fácil, para vocês entenderem, uma linguagem bem simples e fácil, tá? Talvez 99% das pessoas que estão nas criptomoedas aqui, elas não têm entendimento de várias coisas, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui do que são as auditorias, no caso a Certic, temos a Hacking, vamos falar um pouquinho do que significa o roadmap, o white paper, mas uma linguagem bem clara, tá ok? Para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso tudo aqui e a gente não ficar confuso, tá? Peço a vocês aqui, antes de continuar, que vocês cheguem com o dedão no like, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá ok? Então vamos lá, galera. Assistam o vídeo até o final, que isso vai ser muito importante. Eu sei que muitas pessoas já sabem do básico, ou olham, mas é sempre bom vocês verem o vídeo todo para vocês depois não terem dúvidas, tá? Ou não entenderem direito e interpretarem de forma diferente, né? Vamos lá, a gente tem coisas aqui no mundo das criptomoedas que a gente deve aprender o seguinte. Eu já trabalho programação há 20 anos, entendo de programação, né? Na criptomoeda já estou um bom tempo também. E o que acontece? Mesmo a gente aqui que está nesse ramo, a gente não saca de tudo, né? Por exemplo, assim, você vai falar assim, a gente conhece o básico de algumas coisas e entende mais de outras, né? Por exemplo, a gente entende tudo das criptomoedas aí do blockchain e tudo mais, mas, por exemplo, tem coisas tipo assim, o NFT, metaverso, a gente sabe o que significa, trabalha nisso, a gente tem o conhecimento, mas com certeza tem outros canais que sabem muito mais explicar para vocês o que é um NFT, o que é um metaverso, vai dar explicações mais detalhadas para vocês, por exemplo, do que o meu canal. E eu tenho que reconhecer isso, eu reconheço. Tem canais que são mais voltados a falar das criptomoedas em termos de geopolítica, o que está acontecendo em governo, no mundo, e isso influi, por exemplo, nas criptomoedas. Então tem canais que eles são muito mais atraentes para você ver nessa parte, quando você estiver interessado nisso. A gente pode chegar aqui no meu canal e eu falar que está acontecendo um conflito, que tal governo está fazendo isso, tá? Mas tem canais que são específicos para isso, tipo lá, Criptomaníacos, um canal muito bom que fala disso, né? Tem outros aí, Investidor Sincero, você tem vários aí, que falam, às vezes agregam outras coisas que não relativamente à moeda ou o que a gente vai comentar aqui, tá? Vamos lá tentar aprender aqui um pouquinho, galera. Nós temos aqui, eu botei a Ariva aqui, para a gente falar, por exemplo, de Certic, né? O que seria a Certic, né? A Certic, como a Hacking, que a gente vai mostrar aqui, são auditorias. O que é auditorias? A gente pode falar que isso no ramo das criptomoedas seria um sistema que vai verificar, né? Uma equipe, um sistema que vai verificar se aquele teu projeto basicamente tem erros de programação, erros de código, né? Ver vulnerabilidades e tudo mais. Então, essas auditorias elas vão verificar isso. Tanto ela quanto aqui está dizendo aqui que é a Hacking, né? Que a gente vai até falar aqui de uma coisinha que aconteceu, por exemplo, que tem na Ariva, e eu falo de qualquer moeda, qualquer ativo, eu falo aqui tranquilo, não protejo ativo A ou B. Tá? A gente tem que falar a verdade e falar o que ela tem de bom que não tem. Então a gente vai falar aqui de várias, tá? Mas assista até o final aí. Então, por exemplo, a Certic, por exemplo, como a Hacking, que são duas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, elas são auditorias para isso. Verificar um erro de código, vulnerabilidades, tudo mais. Ela não verifica se o projeto é scam, ela não verifica isso. De acordo com a análise do projeto, você pode tirar uma percepção que aquele código pode não ser scam. Mas isso não te dá garantia. Na verdade, aquilo ali é um exame que vai ser feito no teu código, rastreado, ver o que tem ali de vulnerabilidade, como eu falei, ver erros de código, ver erros de programação, e depois disso checado, isso volta para a mão da equipe. Ó, os erros estão aqui, foi isso feito aqui, beleza, vocês têm que corrigir este problema, tá ok? E isso fica geralmente exposto, por exemplo, aqui no CoinMarketCap. Por quê? Lógico, um contrato que tem, por exemplo, com a CoinMarketCap, que tem com essas auditorias, que faz o seguinte: se você é um projeto quer ser listado na CoinMarketCap, por exemplo, ele tem que estar ali suscetível a que, se ele fizer uma auditoria, essa auditoria fique disponibilizada, por exemplo, no CoinMarketCap, né? Então não pode esconder se tiver muitos erros, vamos dizer assim. Então, no caso da Ariva aqui, a gente tem um exemplo, vamos falar, depois a gente vai voltar dela, e vamos falar o que isso seria auditorias, tá? O que a gente falou mais ou menos aqui o que seria. E o que seria o roadmap, né? Roadmap, na verdade, está dizendo, é um roteiro que tem.
daquele projeto. É um roteiro, como a gente pode dizer, é um cronograma do que aquele projeto vai apresentar na frente. Por exemplo, ele tem um cronograma de ser listado em tal corretor, em tais corretoras maiores, fazer isso, apresentar um projeto novo. Então ele tem um cronograma com datas. Isso que seria o roadmap dele. E o white paper, ele seria uma coisa um pouco diferente do roadmap, né? Se bem que muitas vezes alguns roadmaps estão dentro de um white paper, tá? Depende do projeto. Mas o white paper, geralmente, ele é uma coisa mais minuciosa. Ele é um manual daquele projeto. Tem manuais simples que não fazem muita coisa. Por exemplo, vamos aqui na Baby Doge, por exemplo. Vamos procurar aqui a Baby Doge. Temos a Baby Doge aqui. A gente está vendo aqui, por exemplo, o CoinMarketCap que não está apresentando nada aqui dela, né? Tá com erro. Mas a gente tem o quê? A gente tem aqui o white paper da Baby Doge, que seria o white paper da Baby Doge, que também seria vamos dizer aqui que seria também o roadmap dela. Ela vai dizer alguma coisinha, vai informar aqui. É uma coisa muito mais simples, galera, porque é uma meme coin, então não tem muito a informar, tá? Vai dizer coisas básicas aqui do que ela tem de swap, ó, wallet, vai informar NFT, que ela tem um projeto de fazer isso, e básico, tá? É uma coisa mais básica. Isso geralmente tem na maioria das meme coins ou projetos pequenos, tá? Não que a moeda seja pequena, mas em projetos que não teve tanta elaboração para ela fazer uma coisa mais detalhada, né? Ela nasceu com uma meme coin, não tinha o intuito de fazer uma coisa detalhada. Mas então, por exemplo, a gente vai vendo tudo aqui que tem nela. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Vai chegar numa hora que ela tem uma informação que é interessante pra gente, que a gente vai ver aqui é a seguinte, olha só. A gente está vendo as informações dela, e o que é muito importante de saber, como eu falei em outro vídeo, é o que o projeto informa para você e que, na verdade, isso é efetivamente correto. Por exemplo, aqui, ela tem no Tokenomics aqui, a informação dela, inicial dela, que ela tinha 420 quadrilhões de tokens, ela queimou inicialmente 125 quadrilhões, correto? E entrou em circulação 295 quadrilhões, tá? E que até hoje foram queimados, acho que foram, sei lá, 45, 50 quadrilhões aí, efetivamente depois disso, queimas manuais e queimas automáticas, né? Com taxas de reflexão, isso tudo. Então vem aqui dizendo como foi, ela efetivamente, no white paper dela, ela informou que a circulação era de 295 quadrilhões, a informação dela, tá ok? Depois houve aquele problema com o CoinMarketCap, tudo mais, e aí teve o problema que, não o problema, aqui, vamos dizer, na CoinGecko, por exemplo, ela informa que tem 159 quadrilhões em circulação. Aí vem dizendo aqui, você vai botar aqui, ela vai dizer que tem 80 quadrilhões numa carteira que está de marketing, do time, caramba 4, e já não é mais aqueles 200 e pouco que realmente ela tem em circulação. Por quê? Aqui no Moonscan, que a gente pode ver, galera, o Moonscan ele adota um método diferente de pegar essas informações. É um método automático, em qual ele puxa as informações, que isso eu vou explicar aqui. Ele pega as informações, então ele pega aqui as esquemas automáticas online, pega tudo, mas ele informa diferente do CoinGecko, que ele tem 239 quadrilhões. Ou seja, a informação no Moonscan é o seguinte, que ele tem esses 159 mais esses 80 quadrilhões aqui. A soma disso vai dar isso que está mostrando aqui no Moonscan, tá? Que considera isso e que o Moonscan, na verdade, está correto, porque ele está informando não só o que está no white paper, como ele está puxando direto do código, tá ok, galera? Isso que fique bem informado. Para quem aqui não entende programação, por exemplo, ou uma coisa básica, uma linguagem fácil aqui. Por exemplo, hoje você tem um campeonato brasileiro, né? Aí tem a CBF lá, que ela é que mexe com tudo isso, que cadastra os jogos, que cadastra os resultados, cartões amarelos, vermelhos, quem foi expulso, né? Isso tudo. Quem é o reserva, quem entrou, foi substituído e o resultado final do jogo, beleza? Alguns sites pequenos podem montar uma tabela do brasileiro e essas pessoas irem inserindo manualmente o resultado no final do jogo, beleza? Agora tem sites maiores que agregam, faz a agregação disso. O que acontece? O site da CBF, isso aí vale para outros tipos, tá? De código, de coisa que tem assim, de tabelas e tudo mais. É um exemplo. Eu vou falar aqui numa linguagem simples de como funciona. O que acontece? Ele gera uma permissão, uma permissão do código que ele faz o quê? Que o outro código do outro sistema, por exemplo, Globo.com, Terra, tanto faz, que noticiem bastante resultados, tenham tabelas.
Esses outros sites, eles fazem o quê? Eles fazem um sistema, a equipe de programadores deles lá tem um sistema que faz o quê? Faz uma ligação com esse sistema da CBF, então tudo que a CBF atualize no seu código, lá no seu sistema, automaticamente esses outros sites puxam essas informações e atualizam o cadastro deles lá dos resultados, de jogos, de tudo mais, tá? Isso é uma coisa automática que é da programação, tá? Então você puxa essas informações. É uma permissão que dá que você vai puxar as informações. Você não pode alterar o resultado, não pode alterar nada que está naquele aquele sistema básico da CBF lá, né? Que está cadastrado tudo. Mas você puxa as informações para você inserir no teu site, tá? Isso é permitido, é uma coisa que tem dentro da programação. E os programadores conseguem fazer isso e puxa essas informações de outro site. Outros que não têm essa habilidade, não tem um programador que consiga fazer isso, ele não consegue fazer puxar isso, né? Ele vai ficar botando manual. Mas geralmente você consegue, estudando o manual e tudo mais, você sabe como vai fazer a leitura desses dados que estão lá naquela central, vamos dizer, que seria a CBF com o resultado final dos jogos e outras informações, tá? Então, cada site ele pode ter um layout diferente, né? Ele vai ter um layout diferente, mas os dados que são puxados são os mesmos da mesma fonte principal, no caso que é a CBF. Então, isso daqui, mesmo no mundo das criptomoedas também há. Você tem um código que quando você foi feito o projeto, você pode liberar essa permissão com esse código, e um outro código que tiver de uma programação, ele pode se linkar com você e puxar o que está acontecendo no teu código automaticamente, online, entendeu? Como aqui a Muscan faz. Outros, no caso daqui da CoinGecko, da CoinMarketCap, não. Eles não atualizam. Geralmente eles ficam pegando a informação manual. O que a equipe diz, bota isso daqui, bota aquilo. Vocês botam, eles vão e atualizam com aquilo que a informação que a equipe passa para esses agregadores, tá ok? Então tem essas diferenças. Outra coisa que a gente pode falar também, muita gente quando chega e fala assim, esse projeto aqui ele é bom pra caramba. Um exemplo, tô botando a Ariva aqui, eu tô dizendo de vários projetos que tem aí que nasceu hoje, meme coins aí que parece ser skunk, nasce hoje, que a pessoa fala, ela tem certic, isso é bom, isso é o máximo. Galera, certic, como eu já disse, não quer dizer que é o máximo. Então a pessoa, antes dela falar que isso daqui é bom, ela tem que abrir a certic. Ela vai abrir a certic, vai abrir a hack, por exemplo, se ela tiver aqui com uma coisa, vai analisar e vai ler o que está escrito, né, nas informações dessa auditoria. Tá? Não adianta nada o médico vai lá e pede para você ir no laboratório. Aqui, certic e hacking é como se fosse um laboratório para você. Então o que acontece? Você vai no laboratório, faz um exame de sangue e sai com o exame depois lá. Você vai sair na rua vibrando que fez o exame de sangue, as pessoas vão dizer, você é o melhor cara do mundo que você tem exame de sangue, você tem certic, né? Não, porque quando você vai pegar o exame de sangue, o cara pode estar com problemas no sangue dele. O cara pode estar com hepatite, o cara pode estar com diabetes, um montão de problemas no sangue dele, que ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que ir no médico, né? Entregar para o médico, o médico chegar em uma medicação, a alimentação vai ter que mudar, mais exercício, para o cara tratar aqueles problemas que foram efetivamente encontrados no exame dele. Então, na verdade aqui, certic e hacking, eles são laboratórios que vão fazer uma análise no teu sangue, né? E que depois vai ser devolvido para você curar, você tratar isso. Vai ter que tratar isso, vai ter que tratar isso e corrigir isso. Então, basicamente é isso. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior, mas que você vai ter que ser tratado do que você fez. Roadmap falamos aqui. Vamos voltar. White paper, por exemplo. Nós temos aqui white paper, vários white paper, como nós falamos aqui. Tivemos aqui o da Baby Doge, uma coisa simples. Por exemplo, aqui da ASTR, né? Da Astar. Por exemplo, a gente vai ver aqui muita gente que fala de projeto, não, porque é isso, é porque o projeto é isso, é porque tem NFT, porque tem metaverso. Se você perguntar se essas pessoas entram em algum projeto desse aqui e ler o white paper deles, duvido. Ela vai ler o white paper de uma Baby Doge, que é uma coisa simples, de projetos assim, mas duvido elas lerem isso daqui a fundo. Não vão ler, sabe por quê, galera? Isso daqui é uma linguagem difícil, tá? Então não adianta. O público geral, o público mais leigo, o público que está entrando, que eu estou falando, o investidor, que às vezes o cara é gari, né, lixeiro, o cara é policial, o cara é médico, o cara é advogado, ele não entende disso daqui. Então isso daqui para ele é um zero à esquerda. Ele muitas vezes vai tentar informação de um influenciador, né, de um youtuber, ou às vezes de uma pessoa que ele conhece que entenda mais disso, tá?
Mas dificilmente, muitas pessoas que são influenciadores do YouTube para ler isso aqui. Falam bonito pra caramba, mas duvido que para ler um negócio desse aqui com, sabe, dezenas e centenas de páginas, às vezes, dizendo códigos, tá? Falando códigos. Por exemplo, a gente vai aqui na Solana, vamos ver aqui a Solana. Solana tá aqui, ó. Se você for ler o da Solana, pô, o cara que não entende nada, ele vai ter até dor de barriga, vai passar mal, vai pro médico, né? Vai achar que está tendo um infarto e o caramba 4. Porque no começo vai lá dizendo introdução, tudo mais. Mas depois, quando começar a botar aqui as métricas, dizer o que funciona realmente, o sistema, você vai ver que ele vai entrar numa linha de código, de programação, né? Para quem entende isso daqui realmente. Então você vai ter ele vai dizer aqui de hash, de SHA, né? De criptografia, vai falar várias coisas que tem na programação. Então aqui, uma pessoa que não é leiga ou não é da profissão, ela não vai saber, tá? Alguém que vai entender isso daqui, que vai ler, que vai entender o que ela está dizendo. Então é uma coisa muito complicada para o público iniciante, né? E também o iniciante ele não tem que ver isso, né? Ele tem que se aprofundar em várias coisas, né? Mas também ele não pode acreditar em tudo que uma equipe vai dizer, porque a equipe ela quer fazer o que é bem melhor para ela. Ela não vai fazer o que é melhor, muitas vezes, para o investidor, né? Se não estiver trazendo resultado, que lasque o investidor. O investidor no começo, sim, tem equipe que quer o investidor, porque quanto mais o investidor acreditar no projeto, beleza, mas projeto sério. Tem projeto que não é sério, que não está nem aí para o investidor. Então, galera, isso daqui vai ter o white paper, que é uma coisa muito mais complicada, porque é um projeto mais elaborado, não é uma meme coin, né? Então a gente não vai ficar aqui porque é uma coisa complicada. Vocês vão ver aqui que não está dando uma coisa... Está em inglês, mas mesmo que você botasse aqui para português, ninguém ia entender a linguagem disso daqui. Por exemplo, quem não entende realmente de programação, de código, não vai entender. Aí a gente vai passar aqui agora novamente para uma coisa que tem aqui, auditoria. Temos a auditoria aqui da Ariva, da Hacking. A gente vai lendo aqui a auditoria, pessoas não leem isso. Eu leio, porque como eu entendo essa parte de programação, para mim fica mais simples de eu entender o que está escrito na programação e quais são os erros, né? Não que às vezes eu entenda tudo, porque a programação ela não tem a linguagem, assim, é universal em termos, né? Porque ela muda, né? Tem uma linguagem que é diferente da outra, então muitas coisas você pode entender. Por exemplo, aqui lá vem dizendo aqui o que são erros críticos, que são erros altos, médios, erros pequenos, né? Erros leves. Então ela vem dizendo aqui, isso aqui é uma explicação, não é que tenha erros. Mas ela vai chegar numa hora aqui que ela vai dizer um erro, por exemplo, que tem na Ariva. O que acontece aqui na Ariva? A Ariva vem aqui, vamos entrar aqui na Ariva, ela vem informando, por exemplo, aqui, que ela tem... Deixa eu ver se eu botei aqui na Ariva que é melhor, mas tá bom aqui mesmo. Ela vem dizendo aqui que ela tem, por exemplo, 93 bilhões no total, no máximo dela uma circulação de 100 bilhões e tal, e vem dizendo isso. E na auditoria da Hacking, por exemplo, ela vem informando o que aqui? Ela vem dizendo aqui, o máximo informado não é aquilo que realmente é. Por quê? A auditoria ela faz essa ligação com o código, ela puxa, faz uma varredura no teu código, vê se tem erros, vê se aquilo que você está informando na boca, né? Ali na boca, né? No tete a tete, é aquilo que realmente está no código. Então ela vem dizendo aqui que tem um erro, que ela informa que tem um supply máximo de 100 bilhões, quando na verdade ela vê uma vulnerabilidade, uma porta aberta dentro do código, para que esse código, que essa equipe, ela possa cunhar muito mais tokens, tá? Do que realmente é dito no supply máximo dela, tá? Como eu te falei em outro vídeo atrás, nada impede que um código que você consiga emitir mais tokens do que o máximo que você falou que emitiu, entendeu? Como a gente falou que você tem um supply máximo, o total, né, e o circulante. Então, quando você diz o máximo, foi aquilo que você cunhou. Mas, como eu digo, se você quebrar algumas portas, nada diz que você não possa continuar a criar mais tokens do que aquilo que você informou que é o máximo. E aqui no caso, ele vem informando isso, que a informação dada pela equipe no site, né, e como está em alguns agregadores, está errada porque no código mesmo não tem essas travas, vamos dizer assim, não tem essa trava e tem um erro no código, uma porta aberta que pode fazer que os desenvolvedores possam cunhar mais tokens do que o máximo informado, tá? É uma vulnerabilidade que ele está dizendo aqui e que a gente pode ver que isso pode acontecer. Então nem sempre o que uma equipe diz, né, numa rede social, não é isso e isso, nem sempre é o que é verdade, porque muitas vezes uma equipe ela pode dizer, galera, uma coisa que é para beneficiar ela,
tá? Um vendedor de carro, ele chega com um carro lá com problema lá, o carro está engasgando, o cara vai lá, o comprador chega lá, fala, pô, esse carro está engasgando um pouco. Aí um problema na injeção eletrônica, o cara fala, não, tu vai no eletricista aqui, tu conserta esse molinho. Se o cara não souber o que é, o cara compra aquele carro e de repente depois ele vai ter que comprar um módulo de injeção, um caramba 4 que vai sair quase o preço do carro. Ou vai ficar com o carro na garagem que ele não vai ter dinheiro para isso. Então o que acontece? A equipe nunca vai falar alguma coisa contra ela, né? Agora aqui no caso da hacking, é uma informação, eu não tenho conhecimento se a equipe já corrigiu isso, tá? Geralmente eles fazem uma outra análise, uma outra auditoria para sanar isso sair da informação que está atual, não sei se é. Isso também não quer dizer que a equipe fez isso proposital, tá, galera? Pois estou dizendo. Por isso que você é feito uma auditoria, para você rastrear erros, problemas no código, um problema que tenha, tá? Então isso foi feito, achou-se o problema e isso voltou para a equipe. E talvez a equipe já tenha resolvido isso, tá? Mas o que eu estou falando aqui é porque a documentação que ainda está online é essa documentação que está informando isso. Isso não degrine o projeto em nada, tá? Foi um erro encontrado e talvez a equipe até já tenha sanado esse problema. E isso daqui não acontece só com a Ariva. Eu botei com a Ariva aqui, por exemplo, porque é um ativo que eu falo muito bem, é um ativo que eu acredito. Então é mais fácil eu falar de um ativo que eu acredito do que eu falar de outro aqui. Muitos aí que eu acho que estão, sabe, errados e tudo mais, mas aí vem um montão de food no canal, né? E, pô, criticar, inventar história, porque os caras não querem que fale mal do projeto que eles se casaram. Então, por exemplo, assim, você não deve se casar com projeto nenhum, galera. Você deve confiar no projeto, querer aquele projeto, questionar sempre. Questionar é muito importante. Se você questiona a equipe, seja onde que for, rede social, Telegram, alguma coisa da equipe, e a equipe não se importa, não responde, fala que é assim mesmo, que você está errado, que você está sendo... Sabe, se você está sendo questionado, você tem que responder, tá? Você vai dar o teu argumento. Se você não der o argumento, você já fica com o pé atrás. Então questionar sempre é bom. Me questionaram aqui em outro vídeo que eu fiz e eu respondo. Tá lá, galera. É responder e respondo com a sabedoria. Então o que acontece? Duvido a maioria aí, muitos aí influenciadores, youtubers, geralmente eles simplesmente não param para abrir isso daqui. Duvido que eles param para abrir como é que se diz aqui? Um white paper de um projeto desse. Se você perguntar, a maioria não vai. Por isso que eu te falei assim, você tem que ter um conhecimento. Base é tudo. Você tem que ter a base. Tá? O restante você vai aprendendo com o tempo. Agora, se você não tiver a base e já querer começar no topo, não dá certo, né? Um médico que é cardiologista, ele teve que aprender a base, começou lá como clínico geral para ele ser cardiologista. Ele não nasceu cardiologista, ele não entrou na faculdade e saiu cardiologista, né? E isso daí você vale. O cara não vai ser juiz se ele não tiver feito direito, entendeu? Então, por aí você vai, galera. A gente tem que passar a base, estudar tudo. É lógico que isso daqui é uma coisa para quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, não adianta ler isso daqui que não vai entender nada, tá? Que é difícil até para quem entende, tá? Mas o que eu te falei para vocês aí, sempre que vocês tiverem uma dúvida maior, sobre games, NFT, tem canais aí que vão te explicar assim, sabe, na perfeição o funcionamento do NFT. Sabe? Não é muito o meu ramo me aprofundar em muita coisa tipo assim, porque não adianta eu passar isso para um novo investidor, um usuário novo das criptomoedas, que ele não vai entender também o que é um NFT, um metaverso. Tu vai dizer assim, uma coisa virtual, uma realidade virtual, isso, tu vai comprar terreno na lua ali, sabe? O cara pode entender o básico, mas no fundo mesmo ele vai ficar cheio de dúvidas, tá? Então, galera, não sei se deu para entender tudo. Abrir várias abas aqui para poder falar, né, de roadmap, de white paper, de certic, do que é auditoria, do que é um projeto, sabe? Para tentar no básico vocês entenderem, mas não que vocês fiquem ligados totalmente a isso. Apenas uma coisa, quando uma pessoa se vangloriar muito de certic, alguma coisa, vocês têm que saber que é o seguinte: você abriu a certic para você ver, né? Se você estiver elogiando uma certic, uma auditoria, você abriu para ver se essa auditoria está bem, né? Quais são os erros que estão lá? São graves? Esse erro já foi consertado? Tudo você tem que... né? Não adianta você ter só uma auditoria. Como também em outros quesitos. O que está no roadmap? Pô, está sendo cumprido o prazo? Não. Pô, então é uma falha. O teu white paper estava dizendo uma coisa e agora a gente está vendo que está uma coisa diferente. Opa, é uma coisa a questionar. Então, se você não lê a documentação, é complicada. Só que a documentação, geralmente, é uma pessoa que vai estar mais enganjada
com conhecimento maior nesse mercado para ela poder ver. Um leigo, ela não vai tirar isso da cabeça, não vai aprender isso do dia para o outro. Ela vai tentar isso com youtubers, influenciadores ou pessoas que conheçam realmente o mundo das criptomoedas, tá? Então a gente tem que ficar atento, é de pessoas que falam bonito, às vezes disso daqui, abre lá gráfico, às vezes abre lá o BS6CAN, começa a mostrar, não, que essa carteira veio para cá, saiu daqui, saiu para cá, e às vezes o cara não conhece o fundamento. Se não conhecer o fundamento, pular. Se o cara não lê um white paper desse daqui, se o cara não abrir aqui um white paper, por exemplo, que lê isso daqui tudo, no final ele entender de verdade, não adianta, o cara não vai falar nada com nada, ele vai pular e vai falar um montão de besteira. E se eu também parar para ler tudo que está aqui, eu vou te dizer que eu vou entender 60% do que está aqui, com o meu conhecimento. A pessoa leiga, ela não vai entender 1%. Mas é assim mesmo, galera. E é o mundo das criptomoedas. É difícil para a gente entender muita coisa. Então a gente tem que aprender assim, ver no investimento, ver as coisas básicas para quem está iniciando. Quem quiser o interesse de sempre estar aprendendo coisas a mais, vai vendo esses vídeos aqui, para a gente tentar mostrar como é que é aquele lado que ninguém mostra, né? Mas que existe, tá? Então, galera, fica aí mais esse vídeo. Um abraço aí e até mais tarde.